Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos falar agora de introdução ao estudo das equações. Um dos assuntos mais importantes da matemática, pode até ser o mais importante, viu? Porque a equação a gente usa praticamente em todos os conteúdos, né? Então isso é uma ferramenta imprescindível que a gente precisa dominar. Então vamos começar aqui falando de quê? Introdução ao estudo das equações, tá? Considere as seguintes sentenças. Então, colocamos como exemplo aqui A, B, C, D. Então, ó, quais são as sentenças aqui? Ó? X mais 2 igual a 80. 3y mais 20 igual a 29. 4a menos 5 igual a 2b mais 20. E x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Aí vem uma pergunta, o que essas sentenças possuem em comum? O que é que elas possuem em comum? Todas essas quatro sentenças aqui são o quê? Equações. Elas são equações. Tá? E o que seriam equações? Eu coloquei aqui uma definição bem simples, ó. São chamadas de equações as sentenças matemáticas expressas por uma igualdade, ó, tem que ter uma igualdade, e que apresenta uma ou mais letras, representando valores desconhecidos, ou seja, valores que a gente precisa achar. E geralmente a gente chama de maneira técnica esses valores desconhecidos de incógnita. É algo que você quer achar, né? Até no dia a dia a gente fala, fulano é uma incógnita. O que é uma incógnita? É uma pessoa imprevisível, né? Então é mais ou menos essa ideia. A incógnita é uma pessoa que você não conhece, é um número que você não conhece. Então, mais uma vez, eu coloco como exemplo aqui, ó, quem são os exemplos de equações? Todos esses que a gente grifou anteriormente, né? Então, quem seriam as incógnitas? Por exemplo, na letra A incógnita é x. Na letra B, a incógnita é y. Na letra C, a incógnita é A e B. Temos duas incógnitas, que pode ter uma ou mais. Na letra D, a incógnita é x, ó, tem x, só x. E o que é que tem em comum? Tem uma ou mais incógnitas, né? E tem a igualdade, né? Certo? Todas têm igualdade, né? E, além da igualdade, tem valores aí, né? No caso, ó, 2, ó. 2, 80, ó. 20, 29, né? No caso aqui, ó, menos 5 e mais 20, que no caso é 20. Aqui mais 4. Então, de maneira simples, uma equação, ela vai ter letra, número e igualdade, né? Ela é uma sentença matemática, né? No caso, tem igualdade e tem letrinhas, né? Beleza? A gente viu anteriormente expressões algébricas. Qual era a diferença? Nas expressões algébricas, a gente tinha quase tudo que uma equação tem, só não tinha o quê? A igualdade. Que para ter a equação tem que ter a igualdade também. Então, a equação ela é composta de quê? Quando a gente pega essa primeira parte aqui da equação, a esquerda da igualdade é chamada de quê? De primeiro membro. E a parte à direita da igualdade é chamada de segundo membro. Beleza? Só para dar uma teoria. Primeiro membro e segundo membro. À esquerda da igualdade, primeiro membro. À direita, segundo membro. Aí vem um exercício de fixação baseado justamente nisso que a gente falou. Assinale com o X somente as sentenças que representam equações. Então veja, a primeira é uma equação? É. Por quê? Tem valor desconhecido, incógnita, que no caso é o X, é uma expressão matemática aí, tem a igualdade, né? E tem número. Tem letra, número e igualdade. É equação. Essa segunda aqui não é uma equação. Isso aqui é uma expressão algébrica, porque está faltando a igualdade. Então muita gente não sabe esses detalhezinhos, né? A terceira aqui, 2x mais 5 maior que 80.
não é uma equação, isso é uma inequação. Porque para ser equação tem que ter uma igualdade, e aí é maior, maior é desigualdade. Tem que ter o igual. Então, embora pareça, mas não é. Essa aqui, ó, 3x ao quadrado mais 30x igual a 90, é uma equação. Por quê? Tem a incógnita x, tem números, né, 90 no caso aí, né? Tá isoladozinho, não tem letrinha junto dele. E tem a igualdade. Pronto, é uma equação. 5 mais 8 igual a 13 não é uma equação. Isso aí, embora tenha igualdade e tenha números, está faltando o que aí? Letras. Então não é uma equação. A mais B igual a 5 é uma equação. Por quê? Tem um número, no caso 5, tem a igualdade e tem letrinha incógnita, que no caso são duas, A e B. Essa 0x mais 100 igual a 100, muito cuidado, não é uma equação. Oxe, Neto, mas tem número, igualdade e tem letra. Na verdade, não tem letra, porque quando tem assim 0x, o que é que significa 0x? É 0 vezes x. Então é como se tivesse um pontinho multiplicando. 0 vezes x, independentemente de quem seja esse x, vai dar 0. Então, na verdade, aqui, some, não fica letra nenhuma. Fica o quê? 0x é 0, 0 mais 100 é igual a 100. Então, fica 100 igual a 100. Na verdade, isso não é uma equação, né? Porque não tem letra. Esse x aí apareceu para enganar a gente, que na verdade é 0x. 0x é a mesma coisa que 0, tá? Agora, 5x mais 50 igual a 85 é uma equação. Tem a letrinha, tem um número, 85 e tem um 50, e tem a igualdade. Então, beleza, é uma equação. Então, agora a gente já sabe diferenciar o que é uma equação. Só que a gente vai focar nesse capítulo aqui, nesses próximos tópicos, só em equações do primeiro grau, que são essas aqui ó, que eu estou grifando. Equações do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, equações que só tem uma letrinha para achar, nesse primeiro momento, de primeiro grau. Por que de primeiro grau? É como se tivesse aqui um aqui em cima. Um aqui em cima do x, ó, primeiro grau. Quando tem 3x ao quadrado, por exemplo, 3x ao quadrado, já é considerado segundo grau, ó, por causa desse 2 aqui que está em cima, no expoente da letrinha da incógnita. Então a gente não vai focar em segundo grau agora, vamos focar em primeiro, tá? Então reconhecemos aí o que são as equações, tá? Beleza. E só outra coisa, a incógnita dessa primeira é o x, que eu marquei. A do 3x ao quadrado mais 30, a incógnita aqui é qual? Incógnita x. A incógnita aqui, x. A incógnita aqui, A e B, né? Tem duas incógnitas. E a incógnita aqui, x. Você está vendo que o mais comum é a gente usar o x, mas não é obrigado não. Pode ser y, pode ser z, pode ser a, pode ser b, pode ser qualquer letra para representar o valor desconhecido. Então agora vamos para o conceito de equilíbrio e o método de resolução de uma equação. Então veja, vamos começar com um exemplo. Exemplo 1. Considerando que a seguinte balança está em equilíbrio, então está em equilíbrio, qual seria o valor da massa de x? Então veja, a ideia de equação é o que eu vou explicar agora. Vamos explicar como é que se resolve a equação. Eu vou mostrar dois métodos. O segundo método é o método que a gente mais utiliza. Mas o primeiro ele é bem interessante, que é de onde vem a raiz da coisa. E eu queria mostrar a vocês. Só para vocês entenderem, esse lado esquerdo da balança é como se fosse o quê? Aqui é o primeiro membro. E o lado direito é o segundo membro. Então tem uma coisa de um lado da balança do lado esquerdo e tem uma coisa do lado direito, peso. Se está em equilíbrio, tem que ter a igualdade. Então o que tem no primeiro membro é igual ao que tem no segundo membro. Beleza, então no primeiro membro o que é que tem? Tem dois pezinhos, x mais x, que são os dois pezinhos, mais 100 gramas, que é o outro pezinho, igual a 500 gramas, tá? Então está em equilíbrio isso, por isso tem igualdade aqui. Então qual é a ideia de uma equação? A ideia da equação, vamos juntar aqui os termos semelhantes logo. Por exemplo, x mais x.
É 2x. Está repetindo duas vezes? É 2 vezes x. Só que a gente não coloca 2 vezes x. A gente não precisa botar esse pontinho. A gente coloca 2x. Se tivesse x mais x mais x, seria 3x. Porque x, na verdade, é como se fosse 1x. Não precisa colocar 1x. X é a mesma coisa que 1x. 1x mais 1x dá 2x. Banana mais banana, 2 bananas. Maçã mais maçã, 2 maçãs. X mais x, 2x. Então isso aqui vai ficar 2x mais 100 é igual a 500. Aí o que é que acontece, esse método raiz aí? O objetivo da gente é tirar os pesos do lado esquerdo de modo que só fique as incógnitas, o que é desconhecido. No caso eu quero deixar quem aqui? Onde tem x, o que tem x? 2x. Aí o que é que esse método faz? Não tem mais 100 aqui, está incomodando esse mais 100 aqui, eu tiro ele. Como é que eu vou fazer para tirar ele? Menos 100. É como se eu fosse lá na balança e puxasse esse peso de 100 do lado esquerdo. Só que se eu puxar esse peso de 100 do lado esquerdo, vai desequilibrar a balança, né? Porque a balança não está em equilíbrio. Se eu puxar 100 do lado esquerdo, o que é que eu tenho que fazer no direito? Puxar 100 também. Então eu vou tirar 100 também do direito, para que o equilíbrio seja o mesmo. Mantenha-se o equilíbrio. Aí vê o que vai acontecer agora. 2x. 100 mais 100, ó, vai dar 0, ó. Vai dar 0 isso aqui, ó. 0. 100 menos 100. Mais 100 menos 100 dá 0. Aí conseguimos o objetivo da gente. Sumiu os pesos do lado esquerdo, que estavam aparecendo, né? Só ficou as incógnitas, que foi o x. E 500 menos 100 dá quanto? 400. Beleza. E agora, eu só quero achar um peso. Ele quer saber o valor de x, ó. Ele quer o valor da massa de x, ó. O valor da massa de x. Só que aqui está aparecendo o quê? A massa de 2x. Eu não quero 2x, eu quero x. Então o que é que eu faço para fazer sumir esse 2? Eu divido aqui por 2, ó, como se eu botasse pela metade. Só que para manter o equilíbrio, o que é que eu fazendo uma coisa do lado esquerdo, eu tenho que fazer igual no lado direito para manter o equilíbrio. Então se eu dividir por 2 o lado esquerdo, o primeiro membro, eu divido por 2 o lado direito. 2x dividido por 2, x. 400 dividido por 2, 200. Moral da história, a massa de x é 200 gramas. Ótimo, achei o valor de x. Professor, que trabalho danado, eu já resolvo a equação de uma maneira bem prática. Sim. Professor, eu conseguiria fazer isso de cabeça, porque veja, tem 500 do lado direito e tem 100 do lado esquerdo. Para se equilibrar, 100, falta quanto para chegar em 500? 400. Só que tem dois pesos iguais, x e x. Significa que fica 200 para um e 200 para outro. Muito mais fácil, professor. Eu concordo, mas é o que eu digo a você. A equação ela serve para formalizar as ideias. E não se acostume em achar que sempre vai ser fácil fazer de cabeça. Aí qual o problema? O aluno às vezes se acostuma a fazer as coisas de cabeça e quando ele precisa fazer uma questão que precisa de raciocínio através da montagem de uma equação, ele não sabe, porque ele não se acostumou a fazer uma equação. Então o que eu posso dizer de conselho a você, meu aluno, é o seguinte: aprenda os dois modos para saber em que situação você vai usar cada uma, tá? Então esse é o método raiz. Como é que a gente faz na prática esse mesmo exemplo? Na prática, a gente arma a equação x mais 100 igual a 500. E a gente aprende o quê? Desde a escola. A gente tenta deixar a letrinha do lado esquerdo e número do lado direito. Então, por exemplo, x mais x dá 2x. Repete o 100. 2x mais 100 igual a 500. Aí o que a gente aprende? Eu tenho que deixar a letra, só letra no lado esquerdo e só número no lado direito. Essa é a ideia, né, da equação. Pode até inverter, né, gente? Se deixar número do lado esquerdo, deixa a letra no direito. Pode fazer isso? Pode. Só que o mais convencional é botar a letra no esquerdo, mas poderia deixar só número do lado esquerdo e letra no direito. Só que não é tão convencional.
mas não é obrigado a seguir ordem. Pode ser qualquer uma dessas duas ordens, né? Então, o que é que eu faço? Por exemplo, quem está estranho aqui? Esse mais 100, ele está no lado esquerdo. O 2x está no lugar certo, que a letra aí está no lado esquerdo, e o 500 está no lado direito. Então, quem está no lado certo não mexe, não muda nada de sinal. Quem está no lado errado, muda o sinal, né? Então, o que acontece? Esse 100, você bota 2x igual a 500, esses caras aqui não mudam nada, porque estão no lugar certo. E o mais 100, que está no lado esquerdo, vai lá para o direito, o mais 100 está no primeiro membro, e ele vai para o segundo membro com sinal oposto. Operação inversa, né? Se é mais 100, passa para o outro lado como? Menos 100. A operação inversa da adição é a subtração. Se fosse a operação inversa da subtração, seria a adição. Então fica 2x igual a 500 menos 100, 400. 2x é a mesma coisa que está multiplicando. 2 vezes x. Aí a mesma ideia. Ainda está incomodando aí no lado esquerdo um númerozinho. Então eu vou tirar esse númerozinho. O que eu vou fazer com ele? Eu vou mandar lá para o lado direito. Quando eu mando para o outro lado, do primeiro para o segundo membro, tem que ser com operação inversa. Está multiplicando por 2. Qual a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divide por 2. Resumindo, 400 dividido por 2, 200 gramas. Chegamos no mesmo resultado. Eu acho que é uma das coisas que a gente sai da escola ainda sabendo fazer bem, que é a equação, né? Essas equações básicas, né? Aí a gente consegue fazer. Então, entendemos aí a maneira convencional. Eu gosto dessa maneira, eu prefiro do que a maneira raiz. Só que a maneira raiz é importante para você entender de onde veio os conceitos, né? Aí agora vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Considerando que a seguinte balança está em equilíbrio, qual seria o valor da massa de M? Mesma coisa, eu vou fazer pelo método raiz. Quantos M's aqui tem no lado esquerdo? Aqui é o lado esquerdo e o lado direito. São iguais, né? O primeiro membro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6M. Então você não vai fazer M mais M mais M mais M mais M mais M 6 vezes. Você já bota 6M. Mais 10, né? Está em equilíbrio, 10 gramas. E do lado direito tem M mais M mais M mais M, 4M. Mais 50. Método raiz. Está em equilíbrio? Tá, Neto. O que é que eu quero fazer? Deixar as letras sozinhas do lado esquerdo e os números sozinhos no direito. O que é que eu vou fazendo? Primeiramente, eu vou tirar esse 10 aqui. O que é que eu faço? Menos 10. Mas se eu fiz menos 10 desse lado, o que é que eu tenho que fazer do lado direito? Menos 10 também. Para manter o equilíbrio, concorda? Então vai ficar 6M e mais 10 menos 10, 0. Então já melhorou aqui, que eu tirei o número que estava me incomodando do lado esquerdo. Igual a 4M, né? Deixa eu deixar até um espacinho aqui. Igual a 4M. 50 menos 10 dá mais 40. Beleza. Não está perfeitinho ainda, por quê? 6M está no lugar certo. E 40 lá no lado direito está no lugar certo. Mas o 4M, que é letra, lá no lado direito, está errado. Então eu tenho que tirar ele. O que é que eu faço? Eu tiro 4M do lado direito, menos 4M. Mas se eu tirar 4M do lado direito, o que é que eu tenho que fazer do lado esquerdo para manter o equilíbrio? Tirar 4M também. Vê o que vai acontecer? 6M menos 4M, 2M. 4M menos 4M, dá 0, né? Vai dar 0 aqui esse cara com esse cara aqui. E só vai sobrar 40 aqui do lado direito. Eu quero o valor da massa de M, como está aqui, ó, a massa de M. Então, o que é que eu faço aí? Mais um ajuste, eu divido por 2 no lado esquerdo, para ficar só M. Já que eu divido no lado esquerdo, para manter o equilíbrio, eu tenho que fazer no lado direito a mesma coisa. Então, 2M dividido por 2, M. 40 dividido por 2, 20. Então fica o quê? 20 gramas a resposta. Para quem não está acostumado com esse método, no primeiro momento vai achar estranho, com certeza. E eu nem indico, não precisa fazer assim. Agora, você entender isso aí é importante que você tenha um raciocínio bem mais aprofundado, né? Você vai ter um raciocínio da coisa. Mas vamos fazer essa mesma questão no método tradicional, que é de boa, né? Como eu armei aqui, ó,
6m mais 10 é igual a 4m mais 50. Tradicional, ó. 6m está no lugar certo, eu repito, 6m. O 4m está lá no lado direito, no segundo membro, está no lugar errado. Tem que vir lá para o primeiro. Quando ele se desloca de um membro para outro, vai com a operação inversa. 4m, que é mais 4m, passa para o outro lado como menos 4m. 50 do lado direito, que é mais 50, e 50 é a mesma coisa, está no lugar certo. Então eu repito. Já o mais 10, que está lá no lado esquerdo, o primeiro membro, tem que ir para o segundo. Então ele vai com a operação inversa. Mais 10 passa menos 10. Então 6m menos 4m, 2m. 50 menos 10, 40. Então m é igual ao quê? Esse 2 é a mesma coisa que 2 vezes m. Então o 2 que está multiplicando passa para o outro lado com a operação inversa, dividindo. Então m é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 o quê? Gramas, porque m é um peso que está em gramas. Então achamos da mesma maneira a questão aí. A solução da nossa equação, beleza? Pronto. Então, basicamente, isso é a resolução de uma equação do primeiro grau. E agora vamos fazer exercício de fixação. Descubra o valor de x, esse exercício de fixação 8, sabendo que a balança da figura está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, o que está no lado esquerdo é igual ao que está no lado direito. Então, o que é que tem no lado esquerdo? X mais x. Tem dois pesos de x. 2x. Mais o quê? 500 mais 100. Eu posso colocar 600 logo, Neto? Pode. 500 gramas mais 100 gramas dá 600. Pode botar direto já. Igual, porque o lado esquerdo e o lado direito é separado por uma igualdade, né? O equilíbrio, igual a x mais 250 mais 500. Pode juntar e botar 750. Já faz direto. Ótimo. Fica como 2x, está no lugar certo, então repete. O x está lá no segundo membro, então ele vai para o primeiro com operação inversa. Mais x, mesma coisa que x é mais x. Passa para o outro lado como? Menos x. Igual a 750, mais 750 é a mesma coisa que 750. Está no lugar certo. Já o 600 está lá no lado esquerdo, no primeiro membro, tem que ir para o segundo com operação inversa. Mais 600 passa menos 600. 2x menos x dá x, né? Que é 2x menos 1x, é a mesma coisa que isso. 2 bananas menos 1 banana dá 1 banana, x. 750 menos 600 dá 150 gramas. Professor, eu conseguiria fazer essa questão até de cabeça, olhando as balanças? Conseguiria também. Mas aprenda a fazer a equação também. Vá por mim. Aprender a fazer a equação não quer dizer que toda vez você vai ter que usar a equação. Mas o bom de aprender é que quando você precisar de uma questão mais difícil, que só sai mais fácil por equação, você vai saber fazer a equação. Então quem avisa, amigo, aprenda a equação. Exercício de fixação 9. Descubra o valor de 2x sabendo que a balança da figura está em equilíbrio. Mais uma vez, o que está no lado esquerdo é igual ao que está no lado direito. O que é que tem no lado esquerdo? 4 pesos de x, então 4x. Né? Estou fazendo pelo método tradicional, não o método raiz, é o tradicional. Mais 5, então no lado esquerdo tem 4 pesos de x mais 5. E no lado direito, 3x, que é 3 pesos de x, mais 5, mais 5, mais 5. Pode botar 15 logo. Repete o 4x, que está no lugar certo. O 3x está no lugar errado, vai para o outro lado como menos 3x. O 15, o mais 15, continua 15, que ele já está no lugar certo. Agora o mais 5 está lá no primeiro membro, vem para o segundo como? Menos 5. Sempre tem que lembrar disso, de trocar o sinal. É normal errar no começo quando a pessoa está aprendendo, mas depois tem que pegar esse ritmo, né? 4x menos 3x dá x. Então 15 menos 5 dá 10 gramas. Quer que eu chame a atenção aí? Se tivesse uma questão de marcar x aqui, muita gente ia errar. Por quê? Porque não lê questão com detalhes, se distrai. Nessa questão ele não pediu x, ele pediu 2x. Ó. Descubra o valor de 2x. Aí, por exemplo, se tivesse assim, letra A, para marcar, 10 gramas. Letra B, 20 gramas. Muito aluno já erraria a questão botando assim, ó, 10 gramas. Por quê? Porque não presta atenção na pergunta. Olha a pergunta, ele quer 2x.
2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Ou seja, 2 vezes x. Quem é x? 10. 2 vezes 10, 20. Então seria 20 gramas, letra B. Entenderam? Então fica ligado nisso para não errar essas besteiras, tá? Interpretação é muito importante. Exercício de fixação 10. Como podemos observar, a balança abaixo está em equilíbrio. Logo, o valor de 2x é... Mais uma vez, no lado esquerdo tem 3 pesos iguais. X, x e x. Então é o quê? X mais x dá 3x. Igual a 75 que está do outro lado. Pronto. Vou achar x. Quem é x? Esse 3 é a mesma coisa que está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 75 dividido por 3. X é igual a 25 gramas. Aí você acha x igual a 25 todo feliz. Aí vai, letra C. Erra. Porque você não leu a pergunta. É isso que eu quero chamar a atenção. Perguntas simples às vezes podem complicar a sua vida. Olha a pergunta. Logo, o valor de 2x. De novo, estou chamando a atenção. Então, se x é 25 gramas, 2x é o quê? 2 vezes x. 2 vezes 25, que é igual a 50 gramas. Letra B de bola. Então, fica ligado nesses detalhezinhos para não cair nessas pegadinhas. Exercício de fixação 11. A balança abaixo está em equilíbrio. Diante dessa informação, uma possível equação que representa essa situação corretamente é... Então, ele não quer que a gente resolva a equação, ele quer uma possível equação que pode representar essa situação. Então, veja, o lado esquerdo, que é o primeiro membro, tem x mais x, 2x, mais 10. Beleza. É igual ao lado direito, que é o segundo membro, que é quanto? X mais 20. Então, isso aqui é uma possível equação que representa essa situação, né? É. Mas olhe para as alternativas e veja se tem isso. A letra D está falso. Tá? Por que, Neto? Porque a letra D está 2x mais 10, ok, igual a x menos 20. Não é x menos 20, é x mais 20. Aí, a letra E e a letra C. A letra A e B está errado, porque está x de um lado e x do outro. E não é. Porque, na verdade, tem 2x do lado esquerdo, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ou na C ou na E. A C e a E, eles não estão mexendo no 2x e no x. Ambos estão nos seus devidos lugares. Ó. 2x está no lado esquerdo e x no direito. Eu vou mexer nos números. Então, por exemplo, 2x eu deixo aqui. E eu vou trocar de posição os números. O mais 20 eu vou passar lá para o lado esquerdo. Então, passaria menos 20. Repito o x. E o mais 10 eu passaria para o lado direito, menos 10. Ô professor, mas você não disse que a letra tem que estar no lado esquerdo e o número no direito? Isso é para você resolver a equação. Mas aqui ele não quer resolver, ele quer que você represente uma possível equação. Então, essa equação aqui está certa. Mas por que não tinha resposta? Porque não tinha nas alternativas. Então você parte para outra equação equivalente, que no caso foi essa. Por que elas são equivalentes? Porque elas têm a mesma resposta. Então daqui poderia ter várias equações. Eu poderia, por exemplo, só mostrando a vocês, botar o x para o lado dessa daqui. Eu podia botar o x para o lado esquerdo, ia ficar menos x mais 10. E botar o 2x lá para o lado direito, ia ficar menos 2x mais 20. Dá a mesma coisa. O resultado pode resolver a equação, daria a mesma coisa. Então são equações equivalentes. Então a gente tinha que achar uma equação que se adequasse à resposta. Então essa daqui foi que se adequou. 2x menos 20 igual a x menos 10. Ó. Foi a única que tinha na resposta, letra C. Então não é para resolver a equação, é para saber uma possível... Por isso que eu estou aqui, uma possível equação. Porque não só existia uma possibilidade de equação, existiam várias. Poderia ser escrita de maneiras diferentes. Só que ele queria uma possível, só tem uma resposta para as alternativas em questão, né? Beleza? Então, questão interessante aí, tem que ficar ligado. Exercício de fixação 12.
sabendo que as latinhas da figura possuem a mesma massa e que a balança está em equilíbrio, qual a massa de 13 latinhas iguais à da figura? Então veja, as latinhas da figura possuem a mesma massa. Então essas latinhas, você sabe quanto é a massa de cada uma? Não. Então eu vou chamar cada uma de x. Ó. Podia chamar de A, de B, de Y, chamei de x. Então vamos achar no lado esquerdo, que é o primeiro membro da balança, ela está em equilíbrio. Então tem x mais x mais x. 3x. Mais 20 mais 20, 40. É igual o lado esquerdo ao direito, que é 70. Resolvendo a equação, 3x está no lugar certo, 70 está no lugar certo, e o mais 40 está no errado, vai lá para o outro lado como menos 40. 3x é igual a 70 menos 40, que é 30. X é igual a 30. Esse 3 que está multiplicando aqui passa dividindo. Quanto é 30 dividido por 3? 10. 10 gramas. Só que ele não pediu na questão o valor de x. A gente precisa achar o valor de x. Mas ele quer o peso com a massa de 13 latinhas iguais à da figura. Então, se uma latinha é 10 gramas, 13 latinhas vai ser o quê? 13 vezes x, né? Cada uma, né, latinha é x, então é 13 vezes 10. Porque são 13 latinhas, cada latinha é 10, 13 vezes 10. Dá quanto a massa? 130 gramas. Então, se fosse uma questão de marcar x aí, 13 latinhas daria 130 gramas. Se fosse 50 latinhas, seria 50 vezes 10, 500 gramas. Beleza? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.